Fala, torcida Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Carlos Brasil revela a possibilidade de Bruno Gomes e Vanderlei permanecerem no Vasco. A possibilidade do volante Bruno Gomes e do goleiro Vanderlei permanecerem no Vasco da Gama para a temporada de 2022. O Vasco da Gama segue com sua reestruturação do elenco para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, o Everton e Isaac, recém-contratados pelo clube, foram apresentados. O gerente de futebol Carlos Brasil concedeu entrevista coletiva momentos antes das apresentações dos atletas. Um dos pontos que chamaram a atenção na coletiva de Brasil foi a revelação de que o clube estaria tentando convencer Bruno Gomes a permanecer em São Januário, mesmo ele tendo demonstrado o desejo de sair. Segundo Brasil, o volante ficou assustado com a lamentável permanência do gigante na Série B e as cobranças dos torcedores. Por isso quer procurar novos ares. O volante Bruno Gomes manifestou o desejo de não permanecer no Vasco da Gama nesta temporada. Alvo de fortes cobranças por parte da torcida, o jogador entende que a melhor para a sua carreira é buscar novos ares. O gerente de futebol Carlos Brasil confirmou na quinta-feira o desejo do atleta, mas segundo o dirigente, caso ele mude de ideia e queira ficar no Vasco, poderá ser reintegrado sem maiores problemas. Segundo o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, o destino não deve ser mais um Internacional, por empréstimo, mas sim ser vendido a um time dos Estados Unidos. Abre aspas. Soube hoje, através de uma pessoa próxima ao Bruno Gomes, que a tendência e que vai ficar bom para todo mundo é de que ele vá para o exterior, e não é para o futebol russo. Pelo que eu pude apurar, pode ser para o futebol norte-americano, fecha aspas, disse Flávio Dias. Vale ressaltar que Carlos Brasil também revelou a possibilidade do goleiro Vanderlei permanecer. Nos próximos dias, os jogadores conversarão com ele para definirem uma solução positiva para ambas as partes. Mas e aí, vascaínos? Qual é a sua opinião sobre o volante Bruno Gomes? Na sua opinião, você acha que o Vasco deveria fazer um esforço maior para tentar manter o volante na equipe? Comenta aqui abaixo deixando nos comentários a sua opinião. O Vasco apresenta projeto para atacante e espera vencer a concorrência em negociações. O Vasco já anunciou 10 reforços para a temporada de 2022 e quer mais. A diretoria está focada em contratar um centroavante com mais bagagem para assumir o posto deixado por Germancano na equipe. Chegou a tentar Diego Souza, Jorge Recalde e Luiz Amarília, mas não obteve sucesso nas negociações com os atletas. A bola da vez é Pedro Raul, atacante que tem passagem por Botafogo e Atlético Goianiense aqui no Brasil. A informação inicial é do jornalista Vene Casagrande e que foi confirmada pela reportagem do Vascaíno.net. O gigante da colina apresentou um projeto para o centroavante, que tem contrato em vigor com o Kashiwa Reysol do Japão e estava emprestado ao Juárez do México. O Cruz Maltino tenta repatriar o atleta por empréstimo e negocia com seu clube. Quanto ao time japonês, não haverá problema, tendo em vista que o atacante não faz parte dos planos da comissão técnica da equipe. O portal Vascaíno.net apurou que o atacante gostou da proposta do Vasco, mas o que pode dificultar as negociações é a concorrência. Existem times da Série A interessados no atacante, portanto o Cruz Maltino precisará ganhar esta disputa no mercado para contratar o centroavante. Pedro Raul tem 25 anos e foi revelado pelo Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Além de Botafogo e Atlético Goianiense, o atleta também tem passagens por outras equipes do mundo, como Vitória de Guimarães. É um centroavante clássico por conta da sua estatura e postura dentro de campo, tem bom cabeceio, finaliza bem e sabe fazer o pivô. Em meio ao interesse de outros clubes, o trunfo do Vasco na negociação por Pedro Raul pode ser também o meia Bruno Nazário. Nazário é amigo pessoal do atacante e eles atuaram juntos no Botafogo. Mas e aí, vascaínos? Qual é a sua opinião em relação ao atacante Pedro Raul?
Vocês gostariam de vê-lo como centroavante titular do Vasco para a temporada de 2021? Sim ou não? Comenta aqui abaixo, deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo com a sua opinião. Carlos Brasil aponta posições em que o Vasco ainda busca reforços. Em entrevista coletiva, o gerente-geral do Vasco, Carlos Brasil, deu mais detalhes da árdua busca do clube por reforços no mercado. O mercado da bola segue agitado no Vasco. Até o momento, foram surreais 21 saídas e apenas 10 reforços anunciados. Mas se engana quem pensa que a diretoria está satisfeita. O clube ainda segue alerta em oportunidades viáveis financeiramente e algumas posições ainda são consideradas como prioridade internamente. Carlos Brasil, gerente-geral do Vasco, falou sobre o assunto em entrevista coletiva e detalhou quais as posições em que o Vasco ainda buscará reforços. Abre aspas. Especificar o número de reforços é complicado, mas queremos um zagueiro ou dois. Outro pode chegar mais na frente. Vamos ver os meninos. O Zé Ricardo quer dar oportunidades ao Ulisses, o Zé Vitor e ao Pimentel, que estão muito bem na copinha. O Andrei é excepcional e está na copinha. Também queremos um ou dois atacantes de imediato. Depois, mais para frente, podemos ver outras oportunidades, fecha aspas, disse Carlos Brasil em entrevista coletiva. O dirigente também finalizou citando que o clube quer diminuir os riscos nessas contratações. Abre aspas. Olhando o elenco, desenhando em um quadro não é uma preocupação tão grande. Hoje já temos um desenho legal. Obviamente temos carências na zaga e também no ataque, mas não vamos trazer para cumprir tabela. Temos feito análises minuciosas, ainda que algumas contratações sejam polêmicas. Outro dia, em conversa com um executivo de futebol, ele falou que tudo é aposta, até quando temos dinheiro. Então, temos que tentar diminuir os riscos, avaliando o histórico, falando com profissionais. Tudo isso faz com que a gente minimize os erros. Fecha aspas, completou Carlos Brasil. Mas e aí, vascaínos? Você concorda que essas são as posições mais carentes do Vasco atualmente? Deixe a sua opinião através de um comentário abaixo desse vídeo. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.